Tá certo. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Sempre um prazer, sempre uma honra conversar com vocês, que já acompanharam um pouquinho, né, dessa trajetória e da construção. Algumas colegas são do grupo de pesquisa e sempre juntos ali nos apoiando. E agora, né, já depois de defender, de já dar aí com o título de mestre, é um pouco mais tranquilo conversar. A gente até se sente um pouco mais confortável. Eu poderia dizer até que estou desenferrujada, principalmente em relação à parte da teoria, mas nós vamos nos ajudando, tá? Hoje eu dei uma lida. É importante rever, e a gente vai lendo e vai vendo assim, aqui poderia ser dessa forma, ou poderia ter ido por esse caminho. Então é muito legal quando a gente volta. E aí nem sempre a gente faz esse exercício. E essas oportunidades, quando a professora chama para a gente apresentar em uma turma, é sempre uma boa oportunidade para a gente pegar o nosso próprio trabalho e dar uma lida. Então, é muito gratificante e eu agradeço desde já pela oportunidade de estar aqui nesse momento e conversar e dividir um pouquinho com vocês dessa experiência. Eu vou compartilhar aqui uma pequena apresentação que eu fiz. Então, o título da minha dissertação de mestrado foi Desengajamento Moral e a Prática do Bullying. A minha orientadora foi a professora doutora Maeli Ramos, né? Nós fizemos aí um curso de mestrado no programa de pós-graduação em segurança pública na UFPA, e a professora Maeli, na época, era professora, hoje ela é vice-coordenadora do programa, não é isso? E foi lá que eu tive acesso ao grupo de pesquisas, o NEAC, né, que é o grupo de estudos aplicados ao comportamento, e foi por meio do NEAC que eu conheci a teoria social cognitiva, que foi a base teórica de todo esse trabalho, do desenvolvimento de toda a minha dissertação de mestrado. Peraí que não está passando. Agora passou. Bom, a dissertação, ela foi dividida em 4 capítulos, né? O capítulo inicial, capítulo 1, que foram as considerações gerais, onde nós tratamos ali da base teórica e de alguns conceitos como violência, bullying, violência nas escolas. O capítulo 2, ele foi composto de 3 artigos científicos. Hoje eu vou conversar e apresentar um dos artigos, porque se eu fosse apresentar os 3 artigos, ficariam um pouco demorada a apresentação, então a ideia é a gente conversar e bater um papo mais leve, não tão enfadonho. O capítulo 3 foi o produto da dissertação, nós colocamos ali pelo menos 2 produtos, frutos desse trabalho, e o capítulo 4 foram as considerações finais, né? Algumas conclusões em relação aos artigos e algumas dificuldades, foram apontadas algumas dificuldades e a proposição de alguns trabalhos futuros. Essa dissertação está disponível aqui no link abaixo, né, do programa de pós-graduação da UFPA, disponível lá no site. Em termos de considerações gerais, como eu já comentei, o trabalho ele teve por base a teoria social cognitiva do filósofo Albert Bandura. E essa teoria ela tem por base o estudo do comportamento humano. E aí ela diz que o homem ele é um ser agente, que ele possui intencionalidade nas condutas. Então, ele não é um ser estático, ele tanto ele contribui para a sociedade em que ele vive, como ele desfruta e aprende naquela sociedade. Então, ele não é estático, ele influencia e é influenciado pela sociedade. E a partir desse conceito, nós temos alguns outros conceitos que são estudados pela teoria, como o conceito de agência humana, que é exatamente o homem influenciar e ser influenciado. Ele constrói a agência dele a partir daquela sociedade, a partir daqueles modelos a que ele é exposto. A agência moral, que é ali a construção da moralidade desse ser, desse indivíduo, ela é feita a partir desse exercício, tanto de algumas características próprias dele, né, quanto em relação ao meio em que ele vive, aos modelos a que ele está exposto. Então, uma criança...
Pois não? Só um parêntese, amor. Você está compartilhando o seu slide com a gente ou não? Não é para aparecer mesmo para a gente? Tô. Não tá É porque aparecendo? não está aparecendo. Olha, aqui para mim, Tá, não, dispensou, apareceu aqui dispensado. Só um minutinho. tá. Vou tentar compartilhar direto do site. Ok. Agora sim. Pronto, já, né? Isso, agora sim. Ok. Pronto. Então, aqui nós temos também o conceito de agência moral, né? Que é exatamente a construção da moralidade, dos preceitos morais do indivíduo. E aí ele constrói a moral dele com base aos modelos a que ele está exposto e também as características individuais. E dentro desse conceito, né, da construção da moralidade, o homem ele faz um exercício de autorreflexão das condutas que ele pratica, por exemplo, que são contrárias à moral. Então, nós vamos pegar aqui um exemplo bem até radical. Na sociedade em que nós vivemos hoje, matar não é um preceito que a gente diga que está dentro da normalidade, né? Então, quando um indivíduo ele comete esse ato, ele pode, dentro da perspectiva de desenvolvimento dele, fazer uma reflexão. E aí ele pode chegar à conclusão que ele cometeu aquele ato, que aquele ato causou, né, é um ato de agressividade que causou um sofrimento para uma outra pessoa, e ele pode verificar que ele agiu daquela forma que não foi moralmente aceito, e ele pode se arrepender, ele pode fazer uma autorreflexão daquele ato. Ou ele pode fazer uma reflexão daquele ato e utilizar de algum mecanismo, né, que aí entra o desengajamento moral, que é uma subteoria ou um construto dentro da teoria social cognitiva, em que o homem ele utiliza uma justificativa para colocar uma certa normalidade naquele ato que ele cometeu. Então, eu só matei aquela pessoa porque eu precisava me defender. Ele me provocou e eu fiquei com medo dele me matar primeiro, então eu tive aquela conduta. Então, ele justifica por meio de um mecanismo e é como se aquela atitude, ele tirasse a responsabilidade daquela atitude que ele cometeu, tirando, inclusive, ignorando, vamos dizer assim, inclusive a agressividade do ato que ele cometeu. E aí, dentro desses exercícios, né, o Bandura, no desenvolvimento do desengajamento moral, que eu construto, ele coloca aqui 8 mecanismos de desengajamento, né, que é a justificativa moral. Então, a pessoa comete um ato de agressividade, por exemplo, e ele utiliza de uma justificação moral para dizer que aquele ato dele era aceitável, né, pelo menos para ele. Então, é muito comum em situações de agressividade que a pessoa utiliza a religião como desculpa, eu estou fazendo isso em nome de uma religião, em nome de um povo, em nome de um bem maior, vamos dizer assim. A linguagem eufemística, por exemplo, ele suaviza a prática daquele ato. Como nós vamos falar um pouquinho de bullying, eu vou dar um exemplo de pessoas que fazem chacota, né? Antigamente era muito comum o apelido. Mas aí você tem que ver se aquele apelido ele não está causando sofrimento, ele não está gerando um sofrimento para aquela pessoa que está ali sofrendo. E aí a pessoa que está praticando aquele ato pode dizer que é apenas uma brincadeira. Para ele pode ser uma brincadeira e ele está ali tirando a responsabilidade, né, o grau de agressividade. Mas a vítima não necessariamente vai entender daquela forma, né? Para ela pode estar sendo muito gravoso. Nós temos, por exemplo, o Instituto da Desumanização dentro do desengajamento moral, que é um dos mecanismos que o ser humano ele diz assim, aquele ser nem pode ser considerado um ser humano. Então, aquele homem é tão porco, ele não toma banho e ele merece ser, por exemplo, tocado fogo, como nós já vimos em casos um tempo atrás,
que tocaram fogo em uns indígenas que estavam numa parada de ônibus. Então, a pessoa que está cometendo aquele ato pode simplesmente dizer que ele nem encara aquele ser como humano. E aí ele tira a humanidade do ser para justificar ali o seu ato de agressividade. Em relação também às considerações gerais, nós passamos um pouquinho pelos conceitos de violência, né? E aí nós temos alguns conceitos, algumas divisões de violência escolar, e existe uma diferença entre a violência que ocorre na escola, ou seja, dentro da escola, que pode ser entre os estudantes ou até mesmo entre professores e estudantes, da violência que ocorre à escola, que é uma violência contra o patrimônio, por exemplo, uma depedração, ou a violência da escola, que quando vem aquela violência dos funcionários, dos servidores, em relação aos estudantes que estão ali dentro. E nós temos também alguns tipos de violência, né, que são dentro da escola, são entre os estudantes, e nós podemos também ver violência entre os estudantes no entorno da escola, nós podemos ver violência entre estudantes e fatores externos, como outros grupos de adolescentes, crianças que estão ali, que frequentam o entorno, e fica aquela briga entre grupos. Então, são vários contextos diferentes, né? E dentro do trabalho nós pontuamos bem isso aí. O nosso corte, ele ficou definido, o estudo da violência dentro das escolas entre os estudantes, tá? E aí nós passamos mais especificamente a estudar o bullying. E o que é o bullying? Nós temos uma legislação no Brasil, né, uma legislação de 2017, que ela conceitua o bullying como uma violência que ela é ocasionada de maneira reiterada, né? E ela sempre tem ali a figura de superioridade de uma pessoa ou de um grupo em relação a uma vítima ou um grupo de vítimas, né? Que pode ser só uma pessoa, pode ser uma turma. E aí é muito conhecida a figura do valentão, que é o bullying. E normalmente esse valentão é que comanda ali e dita as regras para que se defina uma vítima específica, e a partir de então passa-se a perseguir aquela vítima por meio de uma violência física, ou por meio de uma violência psicológica, até mesmo por meio de violência por meio digital, né, que é o cyberbullying, e muito comum entre os jovens hoje, pelo avanço, né, da tecnologia. Hoje todo mundo tem um celular, hoje todo mundo tem um tablet, e aí fica até um pouco mais fácil de difundir. E essa violência, o bullying, ela pode também ser por meio de exclusão e muitos outros tipos, né? A mais comum e a mais gravosa, por exemplo, são as violências verbais e as violências físicas cometidas. E dentro da violência escolar e o bullying, nós traçamos ali um desenho, né? Viemos procurando alguns artigos, né? Nós tivemos algumas bases de diretórios em que nós pesquisamos artigos sobre o bullying primeiramente no mundo, e nós averiguamos ali que existe uma quantidade boa de estudos já em relação a isso. Nós verificamos também dentro do Brasil quais eram as pesquisas que estavam sendo desenvolvidas, e nós verificamos que existia uma frequência de estudos, principalmente no Sul e no Sudeste, e aí nós viemos, né, descendo, afunilando, mais para cá, onde foi o nosso objeto, o nosso locus de pesquisa, que foi na cidade de Belém. E nós verificamos já uma carência. Em relação ao bullying, nós encontramos algumas pesquisas, alguns estudos, especialmente em dissertações, mestrado, mas quando nós realizamos buscas utilizando o construto do desengajamento moral, que era a base teórica do estudo, e o bullying, nós percebemos que existia, que na verdade existia uma carência muito grande. Nós encontramos estudos, mas estudos mais na língua inglesa. No Brasil, nós encontramos uma dissertação de mestrado, salvo engano, em Campinas, e poucos estudos, né? Alguns estudos muito superficiais, abordados mais dentro da teoria e que englobavam ali o desengajamento moral.
Então, foi difícil, essa parte foi bem complicada, a busca pelos estudos que dariam suporte, né, para o desenvolvimento da dissertação. Por outro lado, acabou sendo um estudo que vai servir de base, né, que enriqueceu um pouquinho aí a literatura. A questão problema que foi definida na dissertação foi como se caracteriza a violência e o desengajamento moral no contexto escolar. Então, nós utilizamos esses dois elementos, né, e tentamos mensurar dentro das escolas em que a pesquisa foi realizada. E o objetivo era compreender o papel dos mecanismos de desengajamento moral no contexto escolar e caracterizar a prevalência da violência no contexto escolar entre os estudantes. O mecanismo, né, do desengajamento moral, ele pode ser visto a partir de outros, não necessariamente dentro dos ambientes escolares, mas dentro de outras realidades sociais. Então, por isso que coloca-se aqui os mecanismos de desengajamento dentro do contexto escolar. O artigo científico 1, ele foi publicado no livro Segurança Pública, a Violência em Contextos Educacionais e Juventudes, é uma parceria do programa de pós-graduação e outras universidades, salvo engano, a Universidade Federal da Bahia. E ele também está disponível no site, no link do programa de pós-graduação em Segurança Pública. A base teórica do artigo foi a teoria social cognitiva e o desengajamento moral. E o objetivo específico desse artigo foi identificar qual mecanismo de desengajamento moral os estudantes mais utilizaram para justificar a violência no contexto escolar. Aqui, nós já entraríamos, né, no capítulo 2 da dissertação, que seriam os 3 artigos, dos quais eu vou apresentar um, que é o artigo número 1. Em relação ao material e métodos, a abordagem desse artigo ela foi exploratória e descritiva, e o enfoque foi quantitativo. O locus foram 2 escolas, né, em que foram verificadas inicialmente situações de violência, com alunos que atendiam alunos do ensino fundamental e médio, que tinham disponibilidade para participar da pesquisa. Foram 430 estudantes que participaram, com idade entre 11 e 18 anos, né, do 5º ano do fundamental até o 3º ano do ensino médio, de ambos os sexos, com a devida autorização, né, do responsável e com a disponibilidade para participar da pesquisa. Em relação ao instrumento, foi utilizado um inventário de identificação do desengajamento moral. Esse inventário ele foi criado para essa pesquisa, porque nós não encontramos instrumentos no Brasil que nós pudéssemos utilizar. Então, dentro dele, por exemplo, foram feitas algumas perguntas de acordo com os mecanismos e os alunos eles respondiam sim, não ou nenhum dos dois, né? Que era uma resposta nula. E nós utilizamos também, nesse mesmo levantamento, um instrumento de caracterização dos estudantes e que averiguava a situação e envolvimento deles em algum tipo de situação de bullying, como autores da violência, como vítimas ou apenas como partícipe, ou apenas como testemunhas ali, como se estivessem olhando, né, participando mas de fora, que não deixa também de ser um participante do ato de bullying. A coleta ela foi realizada na primeira escola em 8 salas, na segunda escola ela foi realizada em 7 salas, no turno manhã e tarde. E a análise dos dados ela foi realizada por meio de estatística descritiva e a utilização do software SPS versão 2.4. Os principais resultados, 58% dos estudantes, ou seja, daquela amostra composta de 430 alunos, justificou a utilização do mecanismo da desumanização, que é aquele que retira a humanidade do ser humano para praticar um ato de violência. 60% da amostra
utilizou o mecanismo do deslocamento da responsabilidade, que é quando ele coloca essa responsabilidade para um superior, vamos dizer assim, dentro do contexto da violência do bullying. Então, nós temos ali a figura do valentão, que é normalmente quem comanda ali os atos. Vamos direcionar os atos de bullying para aquela pessoa. Então, aquele valentão, ele dá uma ordem, e aí o outro colega vai lá e pratica um ato de violência. Ele diz assim, não, mas eu pratiquei esse ato só porque o outro, né, o valentão, foi quem me ordenou que cometesse esse ato. Então, ele justificou a partir desse deslocamento de responsabilidade. 66% utilizou a justificativa moral, ou seja, eu fiz isso pela paz, para que reinasse uma paz aqui dentro da escola. Então, ele utiliza dentro dos argumentos dele uma justificação moral. E 70% utilizou o mecanismo da distorção das consequências, que é quando minimiza as consequências daquele ato. É muito comum em situações de violência que ocorrem por meio virtual. Quando nós estamos em meio virtual, é mais difícil da gente mensurar o sofrimento, né, que a gente causa a partir de uma conduta. Então, é muito fácil você pegar uma foto, por exemplo, em que a pessoa esteja ali de uma certa forma exposta, e você ir mandando aquela imagem, né, e difamando ali seu colega e ocasionar um sofrimento. Então, de repente, encaminhar fotos em trajes íntimos, e a pessoa que está fazendo, que está cometendo aquele ato, ela não tem a real noção. Muitas vezes ela minimiza as consequências daquele ato e pode justificar retirando ali a agressividade do seu ato por meio dessa distorção das consequências. Então, esses foram os principais resultados do artigo científico 1. O artigo científico 2 e 3, eles foram definidos da seguinte maneira. O número 2 foi o desengajamento moral e bullying, e o objetivo era analisar a opinião dos estudantes sobre a violência entre os alunos dentro das escolas e avaliar a existência de uma tendência deles justificarem os atos de violência. Esse artigo, ele teve um enfoque qualitativo, e ele foi realizado, diferente do anterior, por meio de uma entrevista coletiva, em que 10 alunos participaram, também a idade era ali entre 11 e 18 anos, e os alunos que participaram, eles foram selecionados de maneira aleatória, e nós tínhamos ali algumas perguntas, 7 ou 8 perguntas, que foram sendo realizadas e debatidas com aqueles alunos. E depois, essa entrevista, né, ela foi gravada, ela foi degravada, e as falas, os resultados da entrevista, elas foram colocadas em um software, e a partir das respostas que foram concedidas, foram selecionadas. E aí nós fizemos a seleção de trechos das falas desses alunos, e foram identificadas se elas poderiam ser enquadradas ou não em mecanismos de desengajamento moral. E também foi averiguada ali a frequência dos termos mais repetidos que os alunos comentaram, foram estratificados, por exemplo, em um substrato de família, em um substrato de sentimentos. E aí, dentro desses substratos, foram sendo avaliados. Mas, basicamente, era analisar a fala, né? E aí a gente já se aproximou um pouco mais do sujeito da pesquisa e encontrar os resultados. E foi identificado, sim, que muitos dos estudantes que participaram ali, eles tinham a tendência de justificar os atos de violência por meio dos mecanismos de desengajamento moral. O terceiro artigo, ele foi intitulado Desengajamento Moral e Bullying em Contexto Escolar. E o objetivo era identificar o envolvimento dos estudantes em situação de violência, no caso do bullying, e avaliar a tendência deles justificarem os atos de agressividade. Aí aqui nesse artigo, o enfoque foi também quantitativo, aliás, e foram utilizados aqueles 2 instrumentos, né? O inventário de desengajamento moral e o questionário do bullying,
que era precedido de uma caracterização inicial dos participantes da pesquisa. E também foi identificado que os estudantes eles tinham uma tendência a participar de atos envolvendo bullying, só que até coloquei lá na conclusão como uma limitação. Não foi objeto de trabalho a identificação de quais alunos atuavam como agressores da violência, quantos alunos que estavam envolvidos eram vítimas ou apenas participaram ali como testemunhas daquele ato de bullying. Então, assim, quando eles identificavam no questionário que eles já testemunharam, participaram, não dizia se era ativamente, passivamente ou como testemunha. Mas foi também identificado um número bem considerável de alunos que participaram de atos de bullying dentro da escola. O produto da dissertação foram, vamos dizer, uma conclusão mais concreta, por se tratar de um mestrado profissional. Foi sugerido, desde esse ano, que nós apresentássemos um produto, que era algo mais concreto, que pudesse ser apresentado institucionalmente, né, e tivesse a oportunidade de ser desenvolvido a partir dos estudos e das conclusões que foram feitas dentro do estudo. E nós apresentamos dois produtos, que foi um ciclo de palestras abordando violência e bullying. Na verdade, esse ciclo de palestras ele já vinha ocorrendo, e aí dentro desse ciclo se apresentam algumas características da violência, se apresentam as legislações, não apenas das violências, né? Mas naquele momento se apresentam as garantias, os direitos, tudo que envolve a criança e o adolescente dentro do contexto da escola. E aí, a partir do desenvolvimento, da apresentação desses direitos e garantias, foram apresentados também, né, o que significava e quais eram os atos considerados bullying, e dentre outras violências, em alguns momentos abordando a violência mais voltadas para o ambiente virtual, ou a violência de cunho sexual por meio dos equipamentos eletrônicos ou não. E o outro produto foi a apresentação de um projeto da criação de um sistema para obtenção de dados sobre violência nas escolas. O que acontece? Quando nós iniciamos a pesquisa, a ideia era buscar dentro do sistema, até mesmo da polícia ou da Secretaria de Segurança, quais as escolas nós poderíamos identificar como escolas com maior grau de violência. E aí, dentro do sistema, foram identificadas algumas falhas. Não se tem, por exemplo, como fazer o resgate, a busca de violências envolvendo criança e adolescente, especificamente no ambiente escolar. Então, o sistema ele tem essa falha. E aí, nós começamos uma busca, então, dentro da Secretaria de Educação, para verificar se a SEDUC, né, que é a Secretaria de Educação, ela fazia o arquivamento, né, por meio de um sistema ou por meio manual, como é que eles concentravam as informações relacionadas à violência. E aí nós também identificamos que lá dentro da SEDUC não tinha um local específico onde esses dados eles ficavam armazenados, mas sim dentro de cada unidade, de cada escola, ali se concentrava. Existe uma coordenadoria, ainda hoje, dentro da SEDUC, que não é uma coordenadoria nem específica para atos de violência, é uma coordenadoria onde abrange situações de um modo geral, de questões transversais, vamos dizer assim. E aí nós solicitamos, via ofício, quais as escolas em que nós poderíamos fazer esse trabalho, que tivessem situações envolvendo bullying. Foram identificadas 2 escolas ou mais, e aí dentro delas nós selecionamos essas 2 escolas para fazer o trabalho. E a partir dessas dificuldades, nós fizemos algumas buscas e identificamos que existe em alguns outros estados um sistema, até mesmo integrado, entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Segurança Pública, em que esses dados eles são armazenados.
para que se possa desenvolver uma política mais concreta. Ou seja, nós vamos verificar que dentro daquela escola existe uma maior ocorrência de violência física, ou dentro daquela outra escola existe uma maior ocorrência do uso de drogas, e a partir do uso de drogas se desenvolve algumas outras modalidades de violência. Então, já existem alguns projetos institucionais que poderiam ser melhor direcionados, se nós tivéssemos aí a classificação desses dados. E por essa razão foi apresentado um projeto para que pudesse unificar e criar esse sistema para difusão aí das políticas que já existem. Eu vou até fazer aqui uma referência ao PROERD, que é um programa dentro da Polícia Militar, que o público-alvo são jovens, né? E eles estão bem relacionados ao uso de entorpecentes. Então, se nós, por exemplo, através de um sistema, conseguíssemos identificar que dentro daquela ou daquela outra escola, um número maior de intercorrências fosse essa, já seria muito mais fácil de deslocar uma palestra, ou que aqueles alunos fossem até algum batalhão da Polícia Militar em que fossem desenvolvidas essas palestras. Da mesma forma, dentro da Polícia Civil. Nós temos, né, nós participamos e temos alguns focos de concentração de trabalhos preventivos que poderiam ser melhor distribuídos e melhor organizados se tivéssemos esse sistema de monitoramento. E esse projeto ele foi apresentado no âmbito da Secretaria de Segurança Pública e, enfim, né, eu não sei se vão implementar, mas a sementinha foi plantada ali. Como considerações finais em relação ao trabalho, à dissertação, eu coloquei aqui algumas limitações identificadas, que foi a ausência de classificação dos envolvidos em bullying, né, que eu já até citei, e como algumas sugestões para trabalhos futuros, nós colocamos a construção de um plano de intervenção dentro das escolas, visando a valorização das relações entre alunos e envolvendo temas, né, como a empatia e a resiliência, na busca da prevenção da ocorrência de violência de um modo geral, né, e mais especificamente em relação ao bullying. Eu lembro que nós participamos de um congresso e foi muito batido que existem já alguns estudos em diversas áreas envolvendo o desengajamento moral, identificando que existe ali uma tendência daquelas classes justificarem os atos de agressividade por meio dos mecanismos, e que faltava colocar em prática alguns planos de intervenção dentro daquelas categorias. Então, por essa razão, ficou uma das sugestões dentro do trabalho. A outra sugestão foi a realização de um estudo sobre redes de atendimento de estudantes envolvidos em violência dentro das escolas, tá? Quando ocorre uma violência ali dentro daquele ambiente escolar, são vários atores da sociedade que estão envolvidos naquela rede. Ali dentro da escola é acionado uma coordenação, o setor de psicologia, o setor de assistência social que vai acompanhar aquele aluno. Normalmente é acionado um conselho tutelar, que é o órgão que está mais próximo ali das escolas, ou mesmo a polícia militar. E aí eu faço uma ressalva, porque a polícia militar, ela só é chamada em situações mais gravosas, né? Quando já envolve violência física ou uma violência verbal mais aguçada, que pode desencadear, e nesses momentos que é chamado, é acionado a polícia militar, e existe aqui hoje dentro do Estado um batalhão que é direcionado para o atendimento dessas situações de violência nas escolas. E aí, a Polícia Militar encaminha para a delegacia. Nós também temos uma delegacia especializada para atendimento de vítimas, crianças e adolescentes, e temos a DATA, né, que é a delegacia que vai ali averiguar a ocorrência dos atos infracionais que são ocasionados por adolescentes.
Então, existe uma rede e seria interessante se fazer um estudo sobre a atuação e integração, se existe uma integração entre essa rede, se realmente em todas as situações o conselho é chamado, se o conselho leva todas as situações para a delegacia, porque dentro desse contexto, se não existe uma harmonia e uma integração, nós vamos cair ali na subnotificação, vamos deixar de registrar os casos, e vamos ter uma ideia de que não existe a violência onde poderá estar ocorrendo a violência. E uma outra sugestão foi o desenvolvimento do sistema de monitoramento dos atos de violência dentro das escolas. E, de um modo geral, o trabalho ele identificou, dentro das escolas analisadas, que ocorriam, sim, situações de violência, e que aqueles alunos tinham, sim, uma tendência a justificar esses atos de agressividade por meio dos mecanismos de desengajamento moral que foram apresentados. E aí, essas reflexões elas foram realizadas até na introdução do trabalho, que o ambiente escolar ele é de suma importância para a criança e o adolescente, que são seres em desenvolvimento, mas também é ali um espaço de convivência, né, de contexto social. Então, as escolas, a impressão que nós temos ao iniciar alguns estudos sobre essa temática é que as escolas elas deveriam estar mais bem preparadas, justamente por lidarem com seres humanos em desenvolvimento. E aí, em algumas situações, nós percebemos que não existe um programa, algo que seja voltado especificamente para a prevenção de violência. E outras análises que foram feitas, outras reflexões, é que quando nós conseguimos proporcionar uma análise, um conhecimento para aquela criança, para aquele adolescente, muito provavelmente ele cresça, né, já com uma consciência melhor em relação a atos de agressividade. Próprio Bandura, ao definir ali o conceito de desengajamento moral, ele explica que a pessoa ela não se desengaja moralmente de uma vez só. Não é assim, eu já nasci assim e todos os atos que não sejam ali dentro dos preceitos morais da sociedade, eu vou desengajar. Não. Ele diz que esses atos eles vão sendo gradativos, que eu faço isso uma vez, e aí depois é como se eu fosse me acostumando, né, com aqueles atos de agressividade, aquilo fosse sendo mais confortável para que eu praticasse. E, então, quando a gente proporciona esses atos de reflexão, eu acredito que seja muito mais fácil da gente ter aí adultos mais conscientes em relação aos atos de violência. Eram essas as considerações que eu tinha a fazer, e aí ficou aberta para as nossas conversas, nossas perguntas, se tiverem algumas considerações que vocês puderem fazer, e até indicação de alguns trabalhos, e é isso. Mariane, obrigada.